No mundo de hoje é muito difícil a gente não se deparar com o barulho. O problema é que o excesso de barulho também produz poluição, a poluição sonora, que tem causado grandes transtornos. Para falar sobre esse assunto, recebemos em nosso estúdio a promotora de justiça Andréa Bezerra Pequeno, que coordena o Centro de Apoio às Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente. Seja bem-vinda ao nosso estúdio, promotora. Obrigada, Cristina. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar com você e com a população. Ok. Eu queria começar a entrevista perguntando o que caracteriza a poluição sonora. A poluição sonora é uma das várias formas de poluição que a gente encontra. Ela é caracterizada pelo abuso de ruídos, de sons, de tal forma que prejudicam a qualidade de vida das pessoas, dos animais, da fauna, até mesmo do nosso patrimônio cultural, dos nossos prédios históricos. É uma agressão que se dá através dos ruídos. A poluição sonora tem sido uma das maiores demandas registradas nas promotorias de justiça de defesa do meio ambiente aqui na Paraíba? Com certeza, não só pelas promotorias do meio ambiente, estado afora, mas também pela própria polícia. Recentemente eu obtive dados da Polícia Militar, onde foi constatado que nos últimos 3 anos houve um aumento de 300% no número de ocorrências relacionadas a crimes ambientais cometidos através de poluição sonora. Então, além desse mapeamento da Polícia Militar, eu mesma pesquisei junto aos colegas, pedi para que eles me enviassem as maiores dificuldades que eles enfrentam no dia a dia com a poluição sonora. E assim, foi praticamente unânime. Apenas um colega relatou que não havia problemas de poluição sonora na comarca dele. Mas todos os outros que me responderam me relataram não só apenas uma dificuldade, mas várias dificuldades no enfrentamento ao problema. E eu pude mapear 4 causas principais. A primeira delas é a inexistência ou a existência deficiente de órgãos de fiscalização nas cidades e nas comarcas. Para se ter uma ideia, o nosso órgão estadual do meio ambiente, que é a SUDEMA, que também, entre as suas atribuições, trata da questão da poluição sonora, tem sedes em João Pessoa, Campina Grande e em Patos. Mas praticamente só funciona em João Pessoa pela falta de efetivo humano em Campina, em Patos. Então fica uma área muito descoberta em todo o estado de um órgão que ajude na fiscalização, que combata isso. Além disso, eu pude verificar um problema de comunicação ou mesmo de acatamento de requisições e solicitações do Ministério Público pelas forças policiais. Então, assim, muitas vezes há a denúncia de poluição sonora, o Ministério Público age solicitando, requisitando, mas a polícia simplesmente não cumpre ou deixa de agir. Além disso, hoje é uma realidade no nosso estado, infelizmente, nós temos cada vez mais o aumento do uso de veículos automotores como verdadeiras boates ambulantes, os famosos paredões de som. Esse é um pesadelo para todos os colegas de um modo geral, seja de João Pessoa a Cajazeiras. Infelizmente, é uma realidade que nós estamos enfrentando hoje, seria esses famosos paredões de som. E por fim, que não menos importante, é a própria falta de educação da população. Então, muitas vezes, as pessoas acham que por estarem, por exemplo, dentro de sua casa, dentro de sua residência, podem fazer dela o que quiserem, a hora que quiserem, utilizar o som da forma que bem entenderem, desrespeitando o direito do vizinho, que também tem direito, se quiser ouvir seu som, escuta, ou se quiser descansar, silêncio ele vai ter que ter. Então, eu pude mapear essas 4 principais causas, assim, perturbações dos colegas nesse levantamento que eu pude fazer. O que pode acontecer com quem pratica a poluição sonora? Quem pratica a poluição sonora pode responder em 3 searas: civil, administrativa e penalmente. Quem pratica a poluição sonora é o poluidor. E esse poluidor pode ser tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica. Esse poluidor pode cometer diretamente esse ato ou até mesmo indiretamente. Eu posso citar um exemplo de um poluidor indireto, por exemplo, o dono de um estabelecimento, um posto de gasolina, uma loja de conveniência, em que os frequentadores do ambiente
utilizam os famosos paredões de som, perturbando o sossego da vizinhança ou até mesmo cometendo o próprio crime ambiental propriamente dito. Então esse poluidor, o dono do estabelecimento, ele não é quem está agindo, mas indiretamente, por estar sendo responsável pelo estabelecimento, ele está causando a poluição e também responde, inclusive solidariamente. Então eu posso lhe dizer que na seara administrativa, nós temos várias formas de se atuar. A SUDEMA, que é o órgão estadual de combate à degradação ambiental, por exemplo, a SUDEMA, ela tem administrativamente, ela pode, constatando que um empreendimento que está sem um licenciamento ambiental, que é obrigado pela lei da Política Nacional de Meio Ambiente, então se aquele empreendimento está deixando de ter licença ambiental pelo desenvolvimento de uma atividade potencialmente poluidora, como acontece com uma fábrica, uma padaria, ou mesmo um bar, um restaurante. Então, se aquela licença deixar de existir ou estiver sendo desrespeitada, a SUDEMA administrativamente pode multar, pode interditar o empreendimento até que aquele ato poluidor cesse. Então, na seara civil, nós temos vários tipos de ações que podem ser manejadas para enfrentar o problema, desde obrigações de fazer, de ações civis públicas dos mais diversos tipos, para que também seja combatido isso através de uma penalização futura de multa, também interdição, responsabilização por danos morais e materiais, seja da pessoa física, seja da pessoa jurídica, inclusive de forma solidária. E por fim, que seria a parte penal. Então, o poluidor, na esfera penal, ele pode estar cometendo tanto um crime quanto uma contravenção penal. Então, assim, dependendo da gravidade do dano, do ruído, dependendo da gravidade do ato poluidor, ele pode responder criminalmente através de uma contravenção penal ou de um delito de um crime ambiental. O que diferencia a poluição sonora como crime ou como contravenção? No crime, sempre vai estar a questão da grave ameaça à saúde e à vida das pessoas, e na contravenção penal, a perturbação da tranquilidade do trabalho das pessoas. Além dessa diferenciação até conceitual, nós temos a própria penalidade em si. Na contravenção penal, o infrator ele está sujeito a uma prisão simples de 15 dias a 3 meses ou a imposição de uma multa. E no caso do crime, a pena já é mais grave, é uma pena de prisão que varia de 1 a 4 anos. Além disso, tem a questão da própria ato em si, no momento da ocorrência, no momento da coibição do ato em si. Enquanto na contravenção penal, o infrator ele vai ser conduzido à delegacia para assinar um TCO, um termo circunstanciado de ocorrência, ou seja, não se sujeitando à prisão em flagrante pelo fato de se tratar de uma contravenção penal. No caso do crime ambiental, o agente, o infrator, ele pode sim vir a ser preso em flagrante por conta do crime ambiental. Existe alguma lei específica que trata da poluição sonora? Infelizmente, nós não temos uma legislação federal que trate da poluição sonora. O que nós temos são leis esparsas, fragmentadas, que em seus dispositivos trazem regramentos em relação à poluição sonora. Posso citar como exemplo a lei que trata da Política Nacional do Meio Ambiente, na qual, no artigo 10, determina que para aquelas atividades, para instalação, criação, ampliação de atividades potencialmente poluidoras, é necessário prévio licenciamento ambiental. Então é uma forma de você preventivamente proteger de qualquer dano causado pela poluição sonora. Além disso, hoje nós temos as resoluções do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, em que chega a ser um dos nossos principais mecanismos de regramento da problemática da poluição sonora. Então hoje nós temos a resolução da CONAMA 01/1990 e 02/1990, na qual ela se reporta a normas da ABNT,
as normas brasileiras regulamentares 10.151 e 10.152, que delinea especificamente a quantidade de ruído, a quantidade de decibéis possíveis, seja em ambientes externos, seja em ambientes externos, delimitando como deve ser durante o período noturno, durante o período diurno. Essas normas brasileiras, elas são de fundamental importância para o nosso trabalho, porque é com base nela que a gente pode entrar com as ações, caracterizar, se for o caso, um crime, através da aferição dessa quantidade de ruído, vamos dizer assim. Em relação aos veículos automotores, existe alguma regra? Existe sim. O CONTRAN, que é o órgão nacional de trânsito, ele determina, através dessa resolução 204, que os veículos que estão equipados com equipamentos de som e são utilizados de maneira abusiva, está sujeito a uma infração administrativa, que é considerada grave, gera 5 pontos na carteira. O infrator tinha que pagar a multa de R$ 127,69, além de ter o veículo e o equipamento apreendido, além e sem prejuízo da ação penal cabível. Então, assim, hoje, como eu relatei no início, o que falta muito é a coibição, principalmente pelas forças policiais, que é quem realmente está na rua, é quem faz o combate ostensivo aos crimes de um modo geral. Então, nós temos a norma que trata sobre a questão dos paredões. Através da resolução do CONTRAN, nós poderíamos coibir esse abuso. Mas o que falta hoje é justamente o combate efetivo, real a esse tipo de crime. A quem compete coibir a poluição sonora e a quem a população pode recorrer caso esteja sofrendo com esse problema? Ao Estado, de um modo geral, é quem compete coibir a poluição sonora, através dos seus mais diversos órgãos. O Estado como um ente, não o Estado da Paraíba, mas, por exemplo, a Prefeitura, através de suas secretarias que tratem da questão ambiental. Por exemplo, aqui em João Pessoa nós temos a SEMAN, o Estado em si, através da SUDEMA. Nós temos as forças policiais, Polícia Civil, Polícia Militar, Secretaria de Segurança Pública, Poder Judiciário e o Ministério Público sobremaneira. Nós recebemos inúmeras demandas da população relacionadas à poluição sonora, seja desde problemas com vizinhos, seja pela instalação inadequada de uma fábrica próxima a uma área residencial, o próprio barulho do trânsito em si. Então, assim, a todos esses órgãos compete coibir e manejar ações públicas ou ações judiciais para que faça cessar essa atividade poluidora. Então, ao mesmo tempo em que compete a esses órgãos, a população tem esses órgãos para se recorrer. Então, a população pode, de uma forma mais efetiva, procurar o Ministério Público da sua cidade, procurar a Polícia Militar, fazer uma denúncia ao delegado, procurar a própria Prefeitura, através dos seus órgãos de fiscalizações municipais, para relatar problemas, denunciar mesmo. E, em último caso, através até de manejo de ações. O próprio o cidadão prejudicado, ele tem direito a entrar com ação judicial para fazer cessar aquela atividade em caso de omissão dos órgãos estaduais. Para finalizar, eu gostaria que a senhora nos explicasse o que o Ministério Público da Paraíba tem feito para combater a poluição sonora na Paraíba. Veja bem, Cristina, essa é uma preocupação minha enquanto coordenadora desde o ano passado. Então, vendo essas dificuldades enfrentadas pelos colegas, principalmente, e em parceria com a polícia, o batalhão ambiental, nós estamos construindo um projeto que vai tratar desse problema. Esse projeto foi batizado de Som Legal Cidade Sossegada e está para ser lançado, eu acredito que no próximo mês, através do nosso procurador-geral, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública e as forças policiais como um todo. Então, esse projeto começou através do mapeamento dessas dificuldades, como eu já tinha relatado. Então, através de parcerias, principalmente com a Polícia Militar, nós vamos otimizar esse combate nas ruas aos crimes e à contravenção penal. Então, nós vamos treinar melhor os policiais para enfrentar uma ocorrência de
contravenção penal de perturbação do sossego alheio, ou mesmo a questão do crime ambiental acarretado com poluição sonora. Já houve a aquisição pela Secretaria de Segurança de decibelímetros para distribuir em todas as cidades do estado, ou pelo menos em sua grande maioria, para facilitar o trabalho do policial civil, do policial militar que vai estar ali combatendo a infração. Além desse projeto que está sendo desenvolvido, nós temos as ações heróicas dos colegas nas suas promotorias. Então, assim, são através de ações judiciais, ações civis públicas, para interdição de fábrica. Então, assim, é uma gama muito grande de meios que o Ministério Público hoje põe em prática para coibir a poluição sonora, para socorrer a população de um modo geral. Ok, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e conversar um pouco com a nossa população. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público Paraibano você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.